Sabe aqueles momentos em que parece que o chão vai se abrir, que tudo ao nosso redor está desmoronando? A primeira coisa que vem à mente de muita gente é fugir. Mas o Salmo 11 nos apresenta uma alternativa, um caminho bem diferente. Vamos mergulhar juntos nessa poderosa resposta ao caos? Pois é, o Salmo não perde tempo. Ele já começa nos jogando bem no meio de uma crise, forçando uma escolha. A pergunta que fica no ar é essa: quando os alicerces da vida, da sociedade, balançam, o que a gente faz? Qual é a atitude correta? E a primeira voz que ouvimos no Salmo é a voz do pânico, do medo. É um conselho que vem de amigos, pessoas provavelmente bem intencionadas, mas com a fé um pouco abalada. Eles olham para Davi e dizem: foge. E, sejamos justos, o perigo era real. Davi estava sendo caçado pelo próprio rei Saul. A situação era tensa. E o conselho é esse aí, bem direto: fuja como um pássaro para o seu monte. A lógica deles é a seguinte: se tudo que dá sustentação, se os próprios fundamentos foram por algo abaixo, o que uma pessoa justa, sozinha, pode fazer? É um apelo pela sobrevivência. Para eles, era a única coisa lógica a se fazer. E aqui é crucial a gente entender o que o salmista quer dizer com fundamentos. Não se trata de prédios, de concreto. São os pilares da sociedade, a lei, a ordem, a moral, tudo aquilo que mantém as coisas num lugar. E na cabeça dos amigos de Davi, tudo isso já era. Tinha virado pó. Era anarquia. Olhem só a lógica por trás desse medo. Não era uma coisa da cabeça deles. A ameaça era real, estava batendo na porta. Os inimigos agindo na surdina, nas sombras. A lei e a ordem simplesmente não existiam mais. E no meio disso tudo, a pessoa justa parece completamente impotente. Olhando por esse ângulo, a situação parecia mesmo sem saída. Ok, essa é a visão do chão, a visão do medo. Mas agora a gente vai ver a resposta de Davi. E ele vira o jogo completamente. Ele muda a perspectiva. Em vez de olhar para o lado, para o caos, ele olha para cima. Ele muda o foco do problema horizontal para uma realidade vertical. E a resposta dele é imediata. É a primeira coisa que ele diz antes mesmo de citar o conselho dos amigos. No Senhor me refugio. Percebe? Não é eu vou me refugiar. É uma declaração no presente. A segurança dele já é um fato, uma realidade estabelecida. E essa comparação aqui é fantástica. De um lado, temos a fuga horizontal. Fugir da crise para tentar se salvar. O foco está todo nas circunstâncias. É uma resposta instintiva, natural. Do outro lado, o refúgio vertical. Fugir para Deus para ser salvo. Aqui o foco muda, vai para o soberano. É uma resposta de fé. É exatamente isso. A confiança de Davi não vem de uma análise da situação aqui na Terra, do caos ao redor. A confiança dele vem de uma outra realidade, uma que ele enxerga quando olha para cima, o governo de Deus, que está acima de tudo isso. Então, o que será que Davi vê quando ele olha para cima? É isso que é fascinante. Ele não vê um Deus distante, apático. Pelo contrário, ele vê um rei, um juiz soberano que está totalmente ativo e engajado na situação. Enquanto aqui embaixo, os fundamentos que a gente conhece estão tremendo, balançando, lá em cima nos céus, o Senhor tem o seu trono. E esse trono, esse é inabalável. Ele é o centro de toda a autoridade, de toda a justiça, o verdadeiro ponto de estabilidade do universo. E dessa perspectiva, do trono, a visão é outra. Primeiro, Deus vê tudo, seus olhos examinam, sondam cada pessoa. Nada escapa. Segundo, ele testa, ele põe o justo à prova, não para destruir, mas para refinar. Terceiro, ele odeia. Sim, Deus abomina quem ama a violência. E por fim, ele julga, fará chover fogo sobre os perversos. É um julgamento certo. E esse ponto sobre o teste é muito importante. A pressão que a pessoa de fé enfrenta não é um sinal de abandono, de jeito nenhum. É, na verdade, um processo de purificação. Pense em um ferreiro que coloca o metal no fogo. Ele faz isso para tirar as impurezas, para provar a qualidade daquele metal. A ideia é essa. E tudo isso nos leva à grande conclusão do Salmo. É um final triunfante, que coloca lado a lado o destino de quem pratica o mal e a esperança de quem é justo. A recompensa final, o grande prêmio, não é só sobreviver à crise. É algo muito, mas muito maior. É a promessa de que os retos lhe contemplarão a face. E ver a face de Deus na Bíblia significa ter a mais profunda intimidade com Ele. Significa libertação total, comunhão abençoada.
E para quem é cristão, esse salmo aponta diretamente para Jesus Cristo. Ele é o nosso fundamento indestrutível, o alicerce que jamais pode ser abalado. Ele foi aquele que não fugiu. Lá no Getsêmani, ele enfrentou o julgamento de Deus em nosso lugar. E por causa disso, a promessa de ver a face de Deus é uma garantia para nós. Então, no fim das contas, a reflexão que o Salmo 11 nos deixa é essa. A questão não é se os fundamentos da nossa vida vão tremer em algum momento, mas para onde nós vamos olhar quando isso acontecer. Vamos focar nos alicerces que balançam aqui embaixo? Ou vamos levantar os olhos para o trono que é, e sempre será, totalmente inabalável?